Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esfirra de carne moída. Essas esfirras, gente, ficam maravilhosas. Eu amo esfirra de carne moída, aquela massinha bem fofinho, recheio bem temperadinho por dentro, sabe, de carne moída, que dá aquela molhadinha na massa, com ketchup depois, gente, eu sou apaixonado. E você pode fazer essa esfirra aí, ó, pra você vender. É uma ótima dica, gente, eu conheço muita gente que vende esfirra, é um sucesso. Você pode aprender a fazer também pra fazer pra uma festinha de aniversário, como salgado aí, se você quiser também. Dá pra fazer aí final de semana só pra curtir com a família, enfim, gente, pro que você quiser, que é muito gostoso. E ó, não tem mistério nenhum pra fazer não, tá? Bem simples, bem fácil, do jeitinho que vocês gostam aqui, tudo na simplicidade. Mas, primeira coisa, você já aproveita, já desce aqui embaixo do vídeo rapidinho, já deixa o like desde o começo pra não esquecer do like no final, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, seja bem-vindo ou bem-vinda se é novo ou nova por aqui, se inscreve aí e também ativa o sininho de notificações, assim você não perde nenhuma notificação de vídeo novo. E agora chega de falação e partiu começar essa receita, rodou a vinheta. Então bora começar fazendo a nossa massa, gente, que é muito simples, muito fácil, é como se fosse uma massinha de pão mesmo, tá? Aqui numa tigela a gente vai começar colocando 250 ml de leite morno, gente, leite integral e morno, e a temperatura do leite é super importante, tá? O morno, gente, tem que ser morno, não pode ser muito quente, porque se for muito quente, ele vai matar o efeito do fermento, que no caso vai entrar agora. Um sachê de 10 gramas daquele pacotinho de fermento biológico instantâneo seco. Se o leite estiver muito quente, ele mata o efeito do fermento e o seu pão não vai crescer. Você vai pensar, por que não cresceu? Tá estragado o fermento? Pode ser também, mas pode ser que você tenha deixado o leite muito quente e tenha matado o efeito do fermento. Então esquenta só um pouquinho, acrescenta aqui e mistura um pouquinho. Edu, não quero usar esse fermento seco de pacotinho, quero usar aquele de padaria, aquele fresco. Dá pra usar também, fica tranquilo. A substituição que você vai fazer, se for usar esse, são 10. Se for usar o de padaria, são 30 gramas, tá bom? Já vamos acrescentar aqui a nossa manteiga, 2 colheres de sopa de manteiga ou de margarina. E aí, se você for usar a manteiga, deixa em temperatura ambiente, tá? Tira um tempo bom antes da geladeira para ela ficar em temperatura ambiente e se misturar mais fácil, desse jeito que vocês estão vendo aí, ó. Já vamos colocar aqui também o nosso ovo, um ovo inteiro aqui. O açúcar, que são 3 colheres de sopa rasas de açúcar, por mais que a esfirra é salgada. O açúcar entra, gente, para dar essa balanceada, essa leve adocicada na massa, que fica bem gostoso. Vamos mexendo aqui. E aí, eu gosto de fazer essas massas na mão, porque eu gosto de colocar a mão na massa e sentir a textura da massa. Se você quiser facilitar a vida, ou se até for fazer para vender, quiser dobrar a quantidade, quiser dobrar a receita para fazer muita esfirra, você pode usar uma batedeira que bata massas aí, uma batedeira planetária, caso você tenha uma, gente. Facilita bastante a vida. Se não, na mão também, ó, dá super certo. Agora a gente já vai começar a entrar com a nossa farinha de trigo. Aqui nessa tigela eu separei 500 gramas, meio quilinho de farinha de trigo, gente. Farinha tradicional, sem fermento, tá bom? Escolhe aí uma farinha boa, de qualidade, bem clarinha. E aí a gente vai colocando naquele esquema, que é bem aos pouquinhos. Como eu sempre falo pra vocês, talvez a sua massa não vá precisar de toda a quantidade que a gente separou aqui pra essa receita, tá? Porque isso pode variar muito, da umidade da farinha, tamanho do ovo, dentre muitas coisas, meu povo. Então vai colocando aí aos pouquinhos e vai sentindo mesmo aí a textura da sua massa, e conforme ela for pedindo, porque sim, ela vai pedindo, você tem que saber aí escutar e saber o que ela tá pedindo para você, você vai colocando mais farinha. Nesse momento vou colocar o sal também. Vocês acharam que eu tinha esquecido do sal, mas não, é porque sempre eu gosto de colocar por último, assim que eu tô colocando a farinha, porque o sal não é amigo do fermento. Se colocar logo lá no comecinho, ele pode acabar também retardando mais o efeito do fermento, demorando mais para crescer. Então coloca assim por último, ó, uma colherzinha de café, mais um pouquinho de sal aqui. E vai mexendo e pondo a farinha de trigo.
E aí, ó, vai chegar num ponto em que a massa vai ficar mais difícil, mais pesada de você mexer aí com a colher que você tá mexendo. E aí, o que você vai fazer? Você tira aqui a colher, dá uma limpadinha nela, tira todo esse excesso aqui e continua acrescentando a farinha de trigo e mexendo agora com as mãos. Não tem jeito, gente, tem que pôr a mão na massa, tá? Eu particularmente adoro. Vai no mesmo esquema, mexendo assim e colocando a farinha de trigo aos poucos. Passei a minha massa aqui para a bancada, gente, para facilitar a gente misturar, porque agora, a partir do momento que a massa já vai pegando a consistência, a gente precisa ficar um tempo sovando, trabalhando, mexendo nela, gente. Isso para quê? Para o glúten da farinha se desenvolver e a nossa massa ficar bem gostosa, bem elástica, bem fofinha, tá? Quanto mais você trabalhar, quanto mais você mexer na massa, melhor fica o resultado final depois. Por isso que eu falei para vocês da batedeira. Quem tiver aí uma batedeira planetária, coloca para bater lá, deixa ela fazer o serviço, o trabalho sozinha. Se não, você fica aí sovando, ó, uns 10, 15 minutinhos, que ela fica top também, fica mara, gente. E ó, a farinha no mesmo esquema, aos pouquinhos. Olha, gente, foram uns 10 minutinhos sovando aqui, ó. E olha o ponto. Mão limpinha, bancada limpinha, massa tá no ponto. E olha que linda que fica essa massa, gente. Ela tá muito gostosa de sentir na mão. Tá muito cremosa, gente. Muito macia, ó. Não gruda nada nas mãos. E ó, sobrou um tiquinho, um pouquinho de farinha de trigo aqui ainda, tá? Como eu sempre falo, vai aos pouquinhos. Tá muito gostosa, gente. Não tá aquela massa ressecada, pesada, dura, ó. Tá muito macia, gente. Isso daqui faz total diferença depois na massa já pronta, assadinha. Vai ficar aquela massa macia, leve, que vai derreter na boca, vocês vão ver só. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos voltar com a tigela que a gente estava trabalhando a massa, passar ela aqui e deixar crescer. A gente vai deixar crescer com ela assim cobertinha, com um paninho de prato, uma toalha, em um lugar bem quentinho que não pegue corrente de ar. Você pode levar aí no seu forno ou no micro-ondas, desligado, tá? Só para ficar abafadinho ali dentro, gente. E aí agora vai a minha dica aqui para vocês. Se tiver tempo chuvoso, aquele tempo mais friozinho, que é o meu caso aqui hoje na minha cidade, tá aquele tempinho mais fechadinho, chuvoso, sabe? A massa pode demorar um pouquinho mais de tempo para crescer. Então, pode variar ali entre 30 ou 40 minutinhos. Se precisar um pouquinho mais também, o bom é você olhar. Quando ela dobrar de tamanho, tiver bem grandona assim, é porque já cresceu o suficiente. Aí a gente volta aqui para mexer com ela, tá? E enquanto a massa tá ali crescendo, gente, vamos fazer o recheio, tá? Porque ele já vai apurando ali nos sabores, pegando todo o tempero e ficando bem temperadinho, bem gostoso, tá? Aqui a minha esfirra vai ser de carne moída, gente. E é claro que você pode variar aí, fazer o recheio que você quiser. Pra mim o clássico é a carne moída, mas você pode fazer um frango desfiado, fazer um frango com catupiry, um queijo com presunto, calabresa, enfim, gente, dá pra variar e fazer de vários sabores conforme você queira, tá bom? Aqui nessa tigela eu tenho meio quilo, 500 gramas de carne moída, aqui é o patinho moído, e aí a gente vai começar a temperar, gente. Os temperos é uma coisa bem a gosto de cada um. Eu vou colocar aqui sal, mais ou menos uma colherzinha de café de sal, mas é a gosto. Pimenta do reino, vou colocar aqui. Páprica defumada, que eu adoro, eu acho que combina super bem com carne, dá um gostinho muito gostoso, gente. Vou colocar também uma pitadinha de orégano. E aí, gente, você pode variar nos temperos conforme o seu gosto. Se vocês não sabem, a esfirra, ela é um salgado de origem árabe, gente. E lá se usa muitos temperos, tem muitos temperos tradicionais que você pode acrescentar aqui para deixar a sua esfirra com um toque bem aí árabe, bem gostoso mesmo. Você pode colocar uma pimenta síria, você pode colocar um za'atar, você pode colocar canela, que também eles usam bastante, enfim, um monte
de especiaria aqui para deixar a sua carne bem temperadinha, bem condimentada mesmo. Aqui eu vou fazer o básico, gente. Vou colocar aqui também um pouquinho de alho amassado, mais ou menos uns 3 dentinhos de alho. Cebola, que para mim faz toda a diferença. Eu gosto muito de cebola. Se você não gostar de cebola, não quiser sentir os pedacinhos dela, você pode colocar ela ralada ou simplesmente não pôr, gente. Fica aí a gosto. Aqui eu tenho uma cebola pequena em cubinhos e também um tomate picadinho em cubinhos e sem semente. Isso é super importante, tá? Tirar a semente do tomate, gente, para não juntar água, para não ficar aquele recheio líquido. A gente quer aqui um recheio que ele fique firminho, sem ficar muito líquido, para não vazar depois na esfirra na hora que for assar e nem umedecer demais a massa, tá bom? Vou colocar aqui um limão, na verdade meio limão espremido, para dar um gostinho aqui bem gostoso. Cheiro verde picadinho, salsinha e cebolinha. E se você quiser já ir pro lado árabe, você pode colocar hortelã. Algumas folhinhas de hortelã picadinho, vai ficar uma delícia também. Um fiozinho de azeite para terminar tudo. E aí é só mexer bem até ficar tudo bem misturadinho, bem homogêneo. Eu vou pôr a mão na massa de uma vez, que fica mais fácil de mexer. Cheiro tá uma delícia, gente. Prontinho, meu povo. Tá bem misturadinho aqui, bem homogêneo o recheio. Olha que bonito que ele fica, gente. Bem bonito, né? Como falei, o cheiro tá bem gostoso. Agora a gente vai reservar ele na geladeira até na hora da gente usar. Enquanto isso, enquanto a massa tá ali dando tempo de crescer, ele fica apurando na geladeira ali, pegando o tempero e ficando bem gostoso. Deu o tempo da massa, gente, olha como que ela cresceu. Como eu falei pra vocês, ela dobra de tamanho, gente. Essa massa tá muito linda, né? Aí vamos agora começar a modelar. Vamos tirar ela aqui da tigela. Vamos dar uma leve amassadinha nela só pra tirar o ar. E aí a gente vai começar a separar os pedacinhos pra fazer cada esfirra, tá bom? O tamanho da esfirra é outra coisa que fica bem ao critério de cada um, gente. Aqui as minhas esfirras eu quero fazer com um tamanho de 60 gramas cada uma. A massa, no caso, né? Então, ó, eu tô usando aqui uma balancinha e vou fazer cada bolinha com 60 gramas. Pra mim é um tamanho bom, gente, porque ela vai crescer também, mas claro, se você quiser fazer mini esfirras, você vai fazendo aí conforme o tamanho que você quiser. Se você não tiver balança também, não tem problema nenhum, tá? Porque aí você pode fazer dividindo ela no olhômetro mesmo, só com a faca. Fiz aqui todas as bolinhas, gente. Aqui pra mim, ó, deram 14 bolinhas de 60 gramas cada e sobrou uma pequenininha que ficou com 30 gramas, tá? Mas a quantidade vai variar aí conforme o tamanho que você for fazer, tanto para mais quanto para menos. Agora, para modelar a esfirra, gente, vamos lá que eu vou ensinar vocês. É muito simples. Vamos pegar aqui a bolinha, vou fazer aqui em cima da minha bancada. Caso a sua massa esteja grudando, você pode polvilhar só um pouquinho de farinha na parte de baixo aqui para impedir que grude, tá? E aí, vamos vir aqui com um rolo. Se você não tiver um rolo, pode usar uma garrafa de azeite, uma garrafa de vinho, qualquer coisa que sirva aí para você amassar a sua esfirra. Vamos abrir aqui mais ou menos um círculo. Não precisa deixar muito fino, mas também não deixa muito grosso. Deixa aí numa espessura média, uma espessura boa. Que seria mais ou menos essa daqui. Tá vendo? Ó, não tá transparente, mas também não tá aquela coisa grossa, gente. Recheio, vamos vir agora com o recheio que estava ali na geladeira até agora marinando, pegando todo o sabor. E aí você pode, se quiser, também medir a quantidade de recheio, gente. Aqui eu vou fazer mais ou menos 1 colher de sopa de recheio para cada esfirra, tá? Se você achar que é pouco, pode colocar mais. Se você achar que é muito, só colocar menos. E aí agora é fechar a esfirra. Vamos lá.
Primeiro vamos pegar aqui a parte de baixo, levar ela pro centro, a parte do lado, levar pro centro e a parte do outro lado também levar pro centro. Vai fazer um triângulo. Essas bordinhas você vai vir com a ponta dos dedos e vai apertar. E a própria massa vai fazer grudar aqui, ó. Aperta bem, gente, para não vazar, tá bom? Pode dar uma boa beliscadinha assim mesmo. Aperta bem. Viu como é simples? Parece que é difícil, mas não. É simples, gente. Muito simples. E fica assim. Olha que linda, gente. Muito belezinha, né? Aí a gente vai passar ela pra forma. Eu já deixei aqui uma forma untada, tá? Untei ela com um pouquinho de spray desmoldante. É importante untar pra não grudar. E aí, você que vai escolher se você quer deixar essa parte do fecho dela pra cima ou pra baixo. Eu acho que fica mais bonito deixar essa parte aqui lisinha pra cima, porque ela vai crescer e vai ficar redondinha. Mas tem gente que deixa essa parte aqui do fechinho dela pra cima também. Aí vai de cada um, você que escolhe aí. Vamos passar aqui pra forma. E vamos lá, que eu vou fazer mais uma aqui com vocês. Agora é pra pegar o jeito, hein, gente? Vamos lá, ó. Pega a bolinha de massa, colocou aqui na bancada, esticou um pouquinho com o rolo. Não precisa esticar demais, só um pouquinho. Vem com o recheio, uma boa colherada aqui do recheio. O recheio vai cru, gente. Eu não esqueci, não tô fazendo errado, é assim mesmo. O recheio, ele vai cozinhar junto com a massa, gente. Porque se você fosse refogar a carne moída, fosse fritar a carne moída e rechear a esfirra, não ficaria tão gostoso, gente. Fazendo dessa forma, cozinhando o recheio aqui dentro, junto com a esfirra, junto com a massa, ele fica mais molhadinho, sabe? Fica aquele recheio úmido e gostoso. Não tem perigo de ficar seco, fica muito bom. Vamos pro fechamento. Pegou a pontinha de baixo, trouxe pro meio, a do lado pro meio e a do outro lado pro meio. Vai fazer o triângulo, você vai juntar as pontinhas apertando muito bem com os dedos. Ficando assim. Olha que coisa linda. E agora é só continuar fazendo o resto. Eu sei que vocês vão me perguntar, Edu, não quero fazer essa esfirra fechada, achei difícil, não peguei o jeito, quero fazer esfirra aberta. Como que eu faço? Mesma coisa, gente. Vou fazer aqui pra vocês pra mostrar. Pegou a bolinha de massa, abriu. Essa daqui, como a esfirra é aberta, você tem que deixar ela mais redondinha o possível que você conseguir. Então, uma dica pra fazer isso é ir girando. Vai abrindo um pouquinho da massa e vai girando que ela vai formando um círculo. Pode não ficar tão certinho. Abriu o círculo. Para fazer a bordinha da esfirra, você só vai, ó, trazer um pouquinho aqui para dentro essa massa. E vai ficar assim, um copinho. O recheio você vai pôr aqui dentro, aqui no meio. Mais simples ainda do que a esfirra fechadinha. Modelei as esfirras, gente, olha só que coisa mais linda que elas ficaram, gente, sério, estão muito bonitas, né? O formato ficou bem bonito mesmo. Uma dica que eu vou dar pra vocês viram que do jeito que eu coloquei elas aqui nas formas, gente, ó, foi uma pontada pra cima, outra pontada pra baixo, depois mais uma pra cima. Isso por quê? Pra caber mais na forma. Se você colocar elas todas numa mesma direção, todas com a pontinha pra cima, por exemplo, vai caber menos, uma do ladinho da outra. Fazendo assim, ela meio que se encaixa, gente, aí você consegue colocar mais na forma, tá bom? Então fica a dica aí pra vocês. Agora a gente precisa deixar elas crescerem novamente por mais 30 minutinhos até elas dobrarem de tamanho. Vamos pro forno, deixar crescer. Deu tempo das esfirras, gente, crescerem mais um pouquinho. Olha que coisa linda que elas estão, gente. Ainda vão crescer um pouquinho mais no forno, tá? Agora, pra pincelar aqui por cima, gente, pra deixar elas bem douradinhas, com aquele brilho bem bonito, aqui eu bati uma gema de ovo com um pouquinho de leite, um tiquinho só de leite, só pra deixar mais fluido, tá bom? Não só a gema pra não ficar tão grosso. E aí, ó,
delicadamente eu venho aqui com o pincel e vou pincelar aqui por cima de cada uma para deixar com aquele douradinho, aquele brilho bem bonito de salgado. Foi, turma. Agora a gente vai levar pro forno, que eu já deixei pré-aquecendo. 10 minutinhos já tá lá. É super importante, tá, gente? Pré-aquecer o forno, tá? E vai ficar assando de 35, 40 minutinhos. Isso vai depender aí de forno pra forno. Mas o ponto certo, você vai perceber que ela vai crescer bastante, vai ficar bem redondona, assim, bem bonita e douradinha, gente. Quando tiver com aquele douradinho de salgado, sabe, reluzente assim, tá no ponto certo. Não tem erro, gente. Bora pro forno, então. Gente, ó a pitiquinha, que belezinha, gente. Que bonitinha, ó, em comparação com a grandona. Ficaram coisa mais linda, né, gente? Ó, mais uma vez, vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. A massa, gente, tá muito macia, tá muito fofinha. Sério, acho que é a melhor massa que eu já fiz, tá muito boa. Eu amo, gente. Que delícia. De verdade, que delícia. O recheio tá super bem temperadinho, gente. Molhadinho por conta da cebola, do tomate. A esfirra por dentro também tá molhadinha, junta meio que um creminho, sabe? Da própria carne, assim. E por fora, ela acaba ficando um pouquinho mais crocantezinha também. Nesse pouquinho de água de recheio que escorre, né? Ela deixa a massa mais crocante, sabe? Essa gordurinha que solta da carne. Delícia, gente. De verdade. Muito bom. Com umas 500 aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, gente, de ter aprendido essa esfirra aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, tá bom? Que é super importante, me ajuda muito. Deixa o like, tá? Se inscreve aqui no canal se não for inscrito e compartilha. Manda aí essa receita pra todo mundo. Compartilha no Facebook, no WhatsApp, pra todo mundo aprender junto também. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo, turma. Tchau!